gravar a aula, né? Deixa eu dar aqui um share no Deixa eu compartilhar compartilhar aqui a minha tela. O pessoal está chegando aí, né? O pessoal está voltando. Então, gente, os gases ideais, então, eles vão satisfazer essa equaçãozinha aqui, né? PV igual a nRT, chamado de lei dos gases ideais. Olha, o que é esse P aqui, ó? O que é esse P? Pressão, né? Pressão. P de pressão, certo? Agora, uma coisa importante sobre a pressão. Pressão absoluta, tá? Pressão absoluta. Você sabe a diferença? Você sabe que tem duas escalas de pressão? Tem duas escalas de pressão. Tem a pressão absoluta e a pressão manométrica, né? Vocês já estudaram pressão, gente? Se vocês não estudaram pressão, vocês vão estudar pressão comigo. Vocês vão estudar pressão comigo, tá? Quer dizer, faz parte da nossa matéria de Física 2, pressão. É porque Física 2 é assim, a gente vê termodinâmica, né? Aí a gente estuda pressão, volume, temperatura, essas coisas que a gente estava vendo já, né? Mas a gente também vai estudar pressão do ponto de vista da hidrostática, né? Então a gente também vê hidrostática. E é uma coisa muito importante, né? Você vê hidrostática, porque vocês têm matérias diversas. Fluidos trabalham com fluido líquido, né? Então vocês precisam da hidrostática. Vocês também vão trabalhar. Qual é o nome daquela matéria, gente? Também já hidráulica, né? Então é uma matéria que chama hidráulica, né? Assim, vocês vão trabalhar bastante com fluidos, então vocês vão ver pressão sob o ponto de vista desse fluido, né? Então, é importante você saber essas coisas. Fluido. Pronto, consegui abrir aqui. Então, olha aí, PV igual a nRT, né? Isso aqui lá no segundo grau, o pessoal tem um dizerzinho para isso aí, né? Vocês já viram já o dizer? Tá bom. Alguém sabe, gente, como é que faz para decorar essa fórmula? PV igual a nRT? Sim ou não? Por favor. Caramba, isso aí. Essa equação é a equação que vocês têm que saber. Tem jeito. PV igual a nRT. Você já tem 1000 exercícios para fazer com isso aí já, ué. Te dou pressão e volume, número de mols, aí peça a temperatura. Isso daí, gente, PV igual a nRT relaciona pressão, volume e temperatura para um estado do gás. Lembra do estado, que é um pontinho lá no gráfico P contra V? Né? Lá no gráfico, lá no diagrama PV, né? Onde a gente calcula o trabalho através da área e tal. Lá naquele diagrama lá, um pontinho lá, se for gás, a substância que está recebendo o calor ou está desempenhando um trabalho, qualquer coisa assim, se for um gás, essa equação é válida. Essa equação que é válida para líquido? Não. Para gás, ela é válida? Chama lei dos gases ideais. Esse R é uma constante, vale 8,31, tá? Então, a gente também tem a constante de Boltzmann, né? Famosíssima, né? A constante de Boltzmann. Essa constante de Boltzmann. O Boltzmann, ele é um físico que suicidou. Ele é um físico que suicidou. Ele escreveu uma das equações fundamentais da termodinâmica, né? Relacionando lá o número de permutações, lá, enfim, uma coisa complicada lá da física mais aprofundada, né? O número de permutações possíveis para as moléculas, né, de um sistema, e a entropia, né? Ele deu uma fórmula para a entropia. Coisa fantástica, coisa linda e maravilhosa. E ele suicidou. Aí na lápide Ele dele lá. suicidou porque, professor? Oi? Porque ele ficou em depressão depois da equação? Rapaz, eu não sei por que o Boltzmann suicidou, não. Bora procurar aqui, ó. Todos os livros de física, de termodinâmica, tem lá a fotinha da lápide do Boltzmann. Quer ver aqui? Eu vou colocar aqui. Mano, Boltzmann. Constante de Boltzmann, né? Mas eu quero a vida do cara mesmo, vai. Boltzmann Death. Aqui, a morte do Boltzmann. Ludwig Boltzmann, físico. Vamos dar uma olhada aqui. Suicídio, ó. Eu já tinha falado para vocês, né? Vamos abrir aqui o Wikipedia. Deixa eu mostrar para vocês o Boltzmann. Olha aí o Boltzmann, ó. É até bom mostrar para vocês, faz parte da matéria, né? Então, ele nasceu em 1844, né? E suicidou por enforcamento. Olha só.
A equação famosa dele, quer ver? Esse certo aqui vai mostrar também. Esse cara fez muita coisa. Tá aqui a lápide dele, ó. A lápide dele, aqui a equaçãozinha que ele, propôs. Sabe o que é o pior, cara? O pior de tudo é o seguinte, e tem outras pessoas que já tinham proposto essa equação aqui, né? Mas a contribuição dele é fortíssima, né? Em termos de entender o que é isso aqui, né? W aqui é um peso estatístico, né? Esse cara aqui é a constante de Boltzmann que vocês estão aprendendo, né? Então esse aqui é o túmulo dele. A lápide do túmulo dele tem lá a equaçãozinha que ele ajudou a popularizar lá, né? Coisa maravilhosa de Deus. Agora eu queria saber por que ele suicidou. O aluno perguntou aí, agora eu fiquei curioso. Mas, caralho, ele se suicidou bem velho. Quase 100 anos. Deve ter ficado louco com a equação. Não, moço. Olha aqui, ó. Ele nasceu em 44. Então, 1800... até 1900 é 56 anos, né? Ele viveu 62 anos, porque ele morreu em 1906. 1906? Volta lá pra ver. Tá aqui, você não tá vendo aqui não? Tá aqui no cantinho, ó. Onde? Olha aqui. Ops, tirei. Você tá enxergando aqui no canto? 5 de setembro de 1906. Hã? Isso, 5 de setembro de 1906 ele morreu. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aged 62, né? 62. Achei. 60 anos. Então, agora aqui deve ter por que ele morreu, né? Segundo a lei de termodinâmica, né? O cara é bom. Esse cara é bom. Em termos de termodinâmica, ele é um cara, é um dos reis, né? Eu tenho que ler aqui. Eu não vou perder tempo da aula lendo esse negócio aqui. Mas aqui deve falar por que ele suicidou, né? Ó, o Boltzmann foi um físico, né, austríaco e filósofo. Claro, todo físico é filósofo. Físico de verdade, né, gente? Não é esses físicos mequetrefe. Fica aí. Ele ensinando equação, fórmula para você. Não é isso. Isso não é ser físico, né? Isso é ser... Gabriel! Isso é ser mequetrefe. Vai jogar. Gabriel! Ó, seus maiores alcances, as coisas que ele alcançou, né? Foi o desenvolvimento da mecânica estatística, que explica e prediz como que as propriedades dos átomos determinam as propriedades da matéria, né? Tais como viscosidade, condutividade térmica, difusão. É porque tem um problema na física, né? Que é, bom, se você sabe as coisas sobre os átomos, o que as coisas que você sabe sobre os átomos diz a respeito do objeto? Você percebe que é diferente estudar essas duas coisas? Porque são escalas diferentes, né? Esse objeto aqui, a massa dele tá na escala da grama, né? O comprimento desse objeto está na escala dos centímetros. As leis que satisfazem esse objeto, as leis a que esse objeto é submetido, são umas. Um átomo somente, as leis não são as mesmas, né? É difícil você falar de gravidade para um átomo, né? Porque você não pode nem falar de posição para um átomo, sabe? Você não pode nem falar de posição. A gente está falando de mecânica quântica nesse ambiente, né? Nessa escala. A gente está falando de um outro universo de descrição. Então, esse Boltzmann, ele trabalhou na ponte, né? Como que estudando as propriedades dos átomos, né? As propriedades estatísticas dos átomos, a gente consegue saber coisas sobre os objetos, né? E a gente estuda isso na universidade, tá? Eu sei esse negócio de física estatística, é uma das matérias que eu mais gosto. Eu gosto bastante disso aí. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Então tá aqui, a constante de Boltzmann, que é o casinho, né? Ele é o número constante dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro. E dá esse valor de 1,38 vezes 10 menos 23 Joule por Kelvin. Tem uma coisa importante. Tá vendo aqui no NRT? A pressão tem que ser absoluta sempre. A pressão tem que ser absoluta. Não pode ser efetiva. Volume, tá? No sistema internacional tá em metro cúbico, claro, né? Deu certo? Professor, o número do Avogadro nunca vai mudar, não, né? Não, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. É 6,02 vezes 10 é 23. Número de Certo. Avogadro, vocês podem copiar aí, ó.
Eu não estou ditando para vocês falar, escreverem no caderno de vocês, porque eu acho muito estranho. Eu estou gravando essa aula, então eu vou deixar no YouTube lá, né? Aí vocês veem. Senão eu estaria editando. Olha, gente, escreve no seu caderno. O número de E professor, rodar. lá tá cheio de vídeo. Vou jogar na aula. Não, eu falei que eu ia jogar. Oi? Nada não. Oi. Alguém falou alguma coisa comigo aí ou vocês estão falando entre vocês? Eu que falei, lá no YouTube lá tem muito vídeo, tá ruim pra achar. Tá ruim, mas só que eu coloco os links lá no nosso Google Class e coloco lá na plataforma, né? Na nossa plataforma. Ah, Eu coloco ela, você deveria procurar lá, tipo, lá no Google Class e lá na plataforma. Não, assim, é claro que se você entrar lá na minha página e for procurar vídeo, tem 200 vídeos lá, porque todo dia eu tô dando aula e colocando lá pelo menos 2 vídeos, né? Então tem muita coisa lá. Realmente, vai ser difícil achar lá pelos nomezinhos que eu tô colocando nos vídeos, né? Mas eu coloco os links no Google Class e na plataforma, tá? E na plataforma. Olha, é melhor você entrar na plataforma, porque você viu lá que tem como eu fazer análise estatística. Se você entrar na plataforma, eu quero, gente, eu quero que vocês cada vez mais usem a plataforma, tá? É isso que eu quero, cada vez mais. Aliás, dessa semana para frente, tenta usar somente a plataforma, porque é uma coisa que vocês têm de graça aquele negócio lá, vocês não pagaram mais. A universidade fez um investimento alto para ter aquilo lá, gastou dinheiro, porque essa plataforma ela é muito boa. Vocês vão ver que ela não trava, ela está sempre rápida, né? É um negócio muito robusto. Então, usem cada vez mais a plataforma. É bom, o desafio, inclusive, vale a chamada. A chamada do dia é aquele desafio, né? Aí vocês têm uma semana para fazer aquilo. Porque aí tem essa flexibilidade, né? É bom para vocês também. será que ela vai cobrar esse preço nas mensalidades depois que voltar? Oi? Será que ela vai cobrar esse preço alto nas mensalidades depois? Como assim? Esse preço alto? Mas- Depois Que ela quando? pagou. Depois, quando voltar às aulas normais, presenciais. Ah, não. Esse investimento vai ser repassado para vocês? Claro que não. Não, né? Claro que não. Não formalmente. O que é, meu Deus do céu? Não, claro que não, gente. Não, O investimento, a universidade tinha um problema. Ela tinha que continuar as aulas para vocês, não O tinha? Gabriel, o João Tinha. Pedro, pelo amor de Deus. Então é isso. Eu não Teve que tô fazer. nem conversando, tô só esperando acabar o trem. Você não consegue. Então vamos voltar aqui, ó. Jogar, PV igual eu jogo calado, bro. PV igual a NRT, né? Tudo bem, já entendemos essa fórmula aqui? Então tá. Aí aqui PV igual a... Ah, tá bom. PV igual a NRT é a primeira forma, né? A segunda forma da equação é PV igual a NKT, né? Aqui agora tem uma diferença. Antes a gente tinha o número de mols, agora esse é não, aqui é o número de moléculas, né? Esse K aqui é a constante de Boltzmann. Elas são equivalentes, elas são a mesma coisa, porque se você pega esse Nzinho vezes R aqui, ó, junta com essa fórmula aqui de trás, ó, né? Você pode trocar o Nzinho por Nzão lá naquela lá, né? Porque aparece o número de Avogadro e tal. Enfim, essas duas fórmulas são equivalentes. PV igual a NRT é muito comum, viu, gente? PV igual a NRT. Né? Puta véia, não rejeita tarado. Olha, desculpa o palavrão, mas é assim que o pessoal faz os macetinhos aí nos cursinhos da vida, né? É assim. Então, PV igual a NRT. Fórmula importante dos... É o que, gente? É a lei dos gases ideais. PV igual a NRT, lei dos gases ideais. PV igual a NRT, lei dos gases ideais. Associa pressão, volume e temperatura de um estado de um gás. Tá? Gás ideal. Gás ideal. Então, vamos lá. Vamos calcular o trabalho realizado por um gás ideal numa isoterma, num processo isotérmico. Ah, é só para fazer continha, né? Porque isso aqui eu acho que todo mundo vai saber fazer. Vocês já aprenderam integral, gente? Sim. Aprenderam? Ah, olha só. Já aprendemos integral, então? Agora, durante essa quarentena? Vocês não estavam sabendo quando eu estava dando aula, vocês ainda iam ver, né? Agora já deu tempo de ver? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você aqui. Vai ficar feio, né? Integral de 1 sobre x. Oh, meu Deus. Feio demais. Ah! Putz. Quanto que é a integral de 1 sobre x? LN de X. Pô, já sabe que é ln de x?
Nossa, olha o tanto que ficou feio, gente, eu escrevendo aqui com o mouse. A integral de 1 sobre x, olha, é fácil? Ué, vocês estão dizendo, eu acredito. Que felicidade que vocês estão achando que isso aqui é fácil. ln de x mais c. Então, a integral de... Olha que coisa ridícula. Mas, pelo menos, eu vou mostrar para vocês aqui. A integral de 1 sobre x dx, né? A integral de 1 sobre x é ln de x mais c. Verdade isso, né? Verdade esse bilhete, certo? É, verdade esse bilhete. Essa coisa feia aí é a integral de 1 sobre x é ln de x mais c. Então, isso permite a gente calcular aqui o trabalho realizado por um gás ideal na temperatura constante. Observa o seguinte, ó. Lembra do PV igual a nRT? Lembra que trabalho, né, gente, é a integral de pressão no volume. Tá aqui, ó, a integral de PdV. Lembra disso? Falei uma aula sobre isso aí. Demonstrei lá para vocês. Trabalho é a integral de PdV. A pressão tem que estar escrita em termos do volume. Ora, mas para o gás ideal a gente tem. Se a gente, olha aqui, ó, PV é igual a nRT. Se eu passar o V para o outro lado, dividindo, eu vou escrever o P em função de V. É claro que vai aparecer o N, o R e o T aí, ó. Só que para o caso em que a temperatura é constante, essa expressãozinha aqui eu posso simplificar. Eu posso colocar aqui, ó. O N é constante, o R é constante. Se o T for constante, todas essas três coisas multiplicadas viram uma constante só. Então, como que a pressão varia com a temperatura? Como que a pressão varia com o volume se a temperatura for constante? Dessa forma aqui, ó. P é igual ao inverso de V. No gráfico P contra V, gente, uma isoterma, ela tem esse formato aqui, ó. Grava isso, grava esse formato, gente. Vocês vão precisar disso aí outras vezes na sua vida. Isoterma. Lembra dos gráficozinhos? Deixa eu lembrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui atrás. Quando eu estava mostrando para vocês os diagramas. Ó, achei. Lembra dos diagramazinhos? Eu falei para vocês, olha, gente, a linha, por onde a linha está passando, isso importa. A forma da linha importa. Um processo isotérmico, ele tem a linha parecida com isso aqui. Eu até falei lá na aula, claro que entrou aqui e saiu aqui, porque a gente não sabia do que eu estava falando ainda. Esse processo, essa linha aqui, ó, que é uma linha curvadinha, com a concavidade assim, apontando para cima, né? Essa linha curvadinha assim, com a barriguinha para baixo, assim, ó, barriguinha para baixo, né? Essa curva aqui é a curva que representa uma isoterma. Por quê? Acabamos de demonstrar lá. Ó, acabamos de demonstrar. É porque a pressão, ó, pressão contra volume, né? A pressão varia como com o volume? Bom, é uma constante sobre volumes. Quando você faz o gráfico desse tipo de coisa, o gráfico desse tipo de coisa aqui, ó, ele parece com essas linhas aqui, ó. Aqui a gente tem três linhas desenhadas, ó, a primeira, a segunda, a terceira. A primeira linha é para a temperatura de 320 Kelvin. A segunda linha é para uma temperatura de 310 Kelvin. A terceira linha é para uma temperatura de 300 Kelvin. Tá bom? Tá beleza, então? Então, a pressão varia com o volume assim. Então, agora joga aqui, ó. Joga aqui no valor da pressão. Joga aqui, né, no lugar da pressão essa fórmula aqui, ó. Aí você vai ver que você vai conseguir integrar, ó. O trabalho vai valer nRT, que é constante, saiu da integral, né? Vezes a integral de 1 sobre V no volume, desde o volume inicial até o volume final. Então, o trabalho, gente, feito pelo um gás ideal está calculado. Então, vocês não vão precisar de integrar nem nada. Não vou precisar de integrar nem nada. Tá bom? Não vou precisar de integrar nem nada. Está aqui a formulazinha do trabalho realizado por um gás ideal. Vai cair em exercício, mas é evidente que vai. Tudo bem? Agora, o trabalho realizado a volume constante, gente. Volume constante. Eu já tinha falado para vocês em sala de aula. Volume constante. Se não há variação no volume, tem como ter trabalho sendo realizado?
Não. Se não há variação no volume. Cadê a formulazinha aqui, ó? Enfim, sem fórmula, mas olha aqui, ó. Se não há variação no volume. Olha nesse processo aqui, ó. Nesse processo, desde o I até esse ponto aqui, ó, ou seja, descendo aqui nessa linhazinha, descendo nessa linhazinha aqui, ó, só nesse pedacinho do processo, variou o volume? Não, então não tem trabalho. Não tem trabalho. Só tem trabalho quando varia o volume, senão não tem como ter a área aqui embaixo dessa curva, né? Se você quiser entender assim, em termos de integral definida. Só tem trabalho se variar o volume. Variou o volume, tem trabalho. Variou o volume, tem trabalho. Opa, é a primeira lei terminante. Deixa eu voltar lá para a nossa matéria. Variou o volume, tem trabalho. Cadê? Achei. Então, variou o volume. Agora, se não variar volume, então, obviamente, não vai ter trabalho. O trabalho é zero. Então, qual que é o trabalho realizado por um gás quando estou num volume constante? Gente, essas coisas todas têm que ser notadas, porque é dessas coisas que você vai precisar lá quando você faz as tarefas, entendeu? Faz matérias, faz exercício, né? Porque isso vai estar no enunciado. É por isso que muita gente tira nota ruim em física, não percebe, não entende como é que é o ensino da física, né? Você tem que aprender esse tipo de coisa. O cara está ensinando, olha, equação do gás ideal. Tudo bem, é uma equação. Você tem que saber para que serve. Para que serve relacionar pressão, volume e temperatura de um gás, né? Tá bom. Agora eu estou calculando o trabalho realizado por um gás. Qualquer que seja o gás ideal, como é que é o trabalho? Bom, você tem o caso de gás, né? Em geral, você está pensando em pressão, volume e temperatura. Então, tem o caso de realização de trabalho com a temperatura constante, a expressãozinha está aqui, ó. Então, trabalho realizado embaixo de uma isotérmica, essa expressão aqui, ó. Se o volume for constante, é essa expressão, né? Se a pressão for constante, aí a expressão é outra, é essa aqui, ó. Se a pressão é constante, né, gente, fica muito fácil. Se a pressão é constante, olha aqui, ó. Olha essa forma. Se a pressão é constante, a pressão sai da integral, fica P vezes a integral de 1, né? E no volume. Então, fica P vezes delta V, né? Volume final menos volume inicial. Então, são 3 formas para cálculo de trabalho. Aí tem um exercício aqui, ó, gente. Olha que coisa linda. Coisa linda. Vamos fazer esse exercício? Vou fazer eles juntos aqui. Tá resolvido. Por que não? Por que não? Fica fácil. Vou fazer aqui um exercício. Tem 2 exercícios aqui. Eu vou fazer ele com vocês. Coisa boa, coisa maravilhosa. Exercício resolvido. Quem falou aí? Quem falou comigo aí? Vamos fazer o exercício aqui, ó. Um cilindro contém 12 litros de oxigênio a 20 graus Celsius. Então tá, eu tenho oxigênio a 20 graus Celsius e 15 atmosferas. Pergunta aí, só com essa frasezinha aqui, ó, ele já deu 2 informações, né? Várias informações foram dadas. O que é esse 12 litros aqui? Volume do cilindro. Volume. Exatamente, volume. Esse aí é o volume. 20 graus Celsius, temperatura. E esse 15 atmosfera aqui? É a pressão. Pressão, exatamente. Exatamente. Então, ele deu aqui, num certo instante, né, o cilindro contém 12 litros de oxigênio, 20 graus Celsius de temperatura e 15 de pressão, 15 atmosferas de pressão, né? Quando ele fala assim, ó, você, em Física 2, tem que considerar que isso aí é pressão absoluta, tá? Ele já está te dando a pressão que você vai usar. É porque não é uma pressão efetiva, é uma pressão absoluta. Mas lá na sala eu explico a diferença para vocês, tá? É porque ainda não é essa matéria. Isso vai ser depois. Ó, a temperatura é aumentada. Olha isso. A temperatura é aumentada de 20 graus Celsius para 35 graus Celsius. E o volume é reduzido. O volume é reduzido para 8,5 litros. Qual é a pressão final do gás em atmosferas?
Qual que é a pressão final do gás em atmosferas? Suponho que o gás ideal. Viu como é que é um exercício disso, gente? É assim. Aí agora, como é que você acha que vai fazer? Você vai usar PV igual a nRT, né? Primeiro, olha a resolução aqui, ó. PV igual a nRT, não é? Então, no instante inicial, vamos falar assim, no instante inicial é isso aqui, ó. Porque a gente sabe que o exercício falou que depois muda tanto a temperatura quanto o volume, né? Mas no instante inicial é válido essas coisas. Então, essa fórmula aqui a gente conhece, né? A gente é capaz de dizer, por exemplo, quanto que vale o N, né? Mas nem precisa de fazer isso. Se eu dividir essa fórmula aqui, ó, que vale para o instante inicial, essa fórmula que vale para o instante inicial, se eu dividir por essa fórmula aqui, que também vale, só que para o instante final, se eu dividir uma fórmula pela outra, eu vou obter essa fórmulazinha aqui. Ah, não, é perder a oportunidade. Perder a oportunidade. Enfim, se eu divido essa fórmula por essa fórmula aqui, ó, e isolo a pressão final, que é o que a gente quer, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. Vai ter essa fórmula, tá? Mas esse aqui é o famoso PVT Povotó. Quem já escutou falar disso aí? PVT Povotó. Isso é coisa de segundo grau também. Essa matéria aqui ela é bem no segundo grau. Alguém já escutou falar desses negócios? PVT Povotó? Sim, É, o lá PVT no Povotó. É, isso aí vem no segundo grau. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ups. Ó, o que é o PVT Povotó? É o seguinte, ó. Pressão. Oxi. Pressão inicial vezes volume inicial. Peraí, deixa eu escrever aqui. Dividido por temperatura inicial é igual pressão zero, volume. Em outro instante, né? Estou colocando zero aqui só para diferenciar, dividir pela temperatura naquele outro instante. Então a gente lê isso aqui assim, PVT Povotó. Povo bobo, né? Segundo grau a gente tem essas coisas. Mas é bom, sabia? Porque aí você não precisa ficar se esforçando para lembrar dessas fórmulas. PVT Povotó, ela relaciona pressão, volume e temperatura em dois instantes diferentes, né? Que é o que o exercício acaba que está pedindo. Se você, lá no exercício, como a gente quer pressão no segundo momento, né? A gente pode simplesmente isolar o PI aqui, olha só. O PI vai multiplicar e o VI vai dividir. A expressãozinha vai virar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? PI está multiplicando, o TI, desculpa, o VI está multiplicando, o TI está dividindo e o resto tem aqui, ó, PVT, né? Então a gente tem essa fórmula aqui isolando a pressão, tá? Observe que não é necessidade de converter os volumes. Bom, não vou falar isso não. O mesmo se aplica aos fatores de conversão da pressão de atmosfera para Pascal. Por outro lado, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Isto vale de forma geral. Eu já tinha falado isso em sala de aula. Estou só enfatizando aqui, né? To stress, né? Enfatizando aqui. Olha só, presta atenção. Você precisa de colocar a temperatura em Kelvin, sempre, para fazer qualquer cálculo termodinâmico, tá bom? Kelvin, por favor. Você precisa de colocar a temperatura em Kelvin. Tem como? Você vai esquecer isso? Esquece isso não. Você não esquece isso não, porque se você esquecer isso, você vai errar. E vai errar bonito. Não esquece de transformar a temperatura em Kelvin, tá? Ah, professor, do que você está falando, cara? Que importância é essa que você está dando para isso? Bom, é simples, cara. Tá vendo essa fórmula aqui? PV igual a nRT? Tem temperatura para usar aqui? Tem. Posso colocar a temperatura em graus Celsius? Não, não pode. Você pode colocar a temperatura em graus Fahrenheit? Não, não pode. Você pode colocar a temperatura em graus adrianísticos? Não, você não pode. Você tem que colocar a temperatura em Kelvin para você poder usar essa expressão. E voilá, também você precisa colocar a temperatura em Kelvin para usar aqui no T nessa expressão. Tá? Você precisa de saber a temperatura em Kelvin para usar aqui nessa expressão. Acabou, cara. Você está binded, você está algemado a esse fardo de ter que transformar tudo para Kelvin.
Cara, olha esses dados aqui. Todos eles foram dados denunciados, ó. Volume inicial, 12 litros. Volume final, 8,5 litros, né? Houve uma compressão. Então, 12 litros foi para 8,5 litros. Então, dá para substituir aqui, ó, o volume inicial em cima, né? Então, em cima aqui vai ficar o 12 litros, embaixo, volume final, vai ficar o 8,5 litros. Substituímos. Temperatura de 20 graus Celsius tem que transformar para Kelvin. Aí a gente substitui aqui, ó. Ele deu a temperatura inicial e a final. Foi de 20 graus Celsius para 35 graus Celsius. E a pressão inicial a gente tem 15 atmosferas. Então é isso. Então você substitui os dados, né? Lembrando de transformar a temperatura para Kelvin. Então aí você vai achar a pressão final. É fácil ou difícil, gente? Fácil. A forma que a gente usou para resolver esse exercício? Pivot-Povetov. Qual é a ideia que estava associada nesse exercício? É que através da lei dos gases, eu consequentemente obtenho essa expressão aqui lá de dentro da lei dos gases, né, Pivot-Povetov, e isso me permite associar pressão, volume e temperatura num instante I com pressão, volume e temperatura num instante Z. Diferente, no instante, aqui está sendo O, né? Sei lá, mas no instante diferente, no instante 2 aí. Outra questão. 1 mol de oxigênio, tratar como gás ideal, né? Se expande a uma temperatura constante de 310 Kelvin. Ah, moleque. Ele já falou, tem uma expansão térmica, né? Uma expansão isotérmica, né? Então, está tendo uma expansão com uma temperatura constante. Alguém consegue me dar um exemplo disso? Uma expansão que está mantendo a temperatura constante? Expansão mantendo a temperatura constante. Alguém ideia? Tem ideia? Mudança de estado físico? Eu acho que não, né? Porque sempre tem que estar em gás. É, a gente está falando de gás. Senão não funcionaria. É, seu exemplo, realmente. Você deu o exemplo, eu fiquei pensando, bom, mudando de estado. Enquanto está acontecendo a mudança, né, o calor latente está agindo, aquela coisa, realmente mantém a temperatura constante, né? Mas realmente, mas a gente está falando de. Aí, para aquele líquido lá, seja o que for, não vale, né, não vale a equação dos gases, né? A gente tem que falar de gases. Mas olha, pega uma seringa e coloca ar dentro e puxa a tampinha. A temperatura não vai mudar lá dentro. É uma expansão com temperatura constante. Certo? Olha aí que maravilha. Repete, por favor. Uma seringa, eu estou pensando aqui, né? Uma seringa que você vai lá e puxa o êmbolo, né? Você pega a seringa e puxa o êmbolo lá, você tampa aqui, né? Tampa, pega uma seringa, tampa aqui Nunca fez isso? Todo mundo faz isso quando é criança. Pega uma seringa, tampa aqui o êmbolo e puxa tampa o cilindro aqui através da pontinha, né? E puxa o êmbolo. Tá tendo uma expansão do volume, não tá? Tá tendo expansão do volume do gás, só que a temperatura é a temperatura ambiente, né? Não tá tendo mudança de temperatura, entendeu? Pelo menos não perceptível. Professor, se fazer isso repetidamente, ele não vai aumentar a temperatura por causa do, sei lá. Eu sei que eu já fiz isso alguma vez e eu percebi mudança de temperatura dentro da seringa. No caso, seria por causa da fricção do negócio, não? Eu também quando acho eu que falei o exemplo, eu fiquei pensando assim, mas olha, aí tem que ver lá, tá? Realmente tem que ver, estudar direitinho lá a questão. Mas assim, eu pensei em dar um exemplo assim, com a expansão daquele gás lá. Eu não lembro, eu teria que fazer experiência para saber se há um aumento de temperatura. Porque quando vocês pegam uma seringa pequenininha, tem tão pouco gás, talvez que a gente não acusa para a nossa pele, né, a mudança de temperatura. E quando você faz várias vezes, aí você está aumentando a temperatura, né, contribuindo para esse processo, aí você percebe o aumento da temperatura. Eu teria que fazer, né, várias vezes para mim testar, né, tá bom, Lucas? Mas o seu questionamento é válido. Agora eu fiquei curioso. Eu vou ter que comprar uma seringa e fazer o teste. Tá bom? Cara, essa equaçãozinha aqui, ó, aproveitando que você fez essa pergunta aí, Lucas, que ela é mais física, né? Com observação, você lembrou de uma coisa que você fazia? Porque eu só apertava uma vez, eu só fazia eu não fiz assim, né? Várias vezes, para perceber que há um aumento de temperatura. Porque aí, se tem uma mudança de temperatura, não é mais isotérmico, né?
Mas essa equaçãozinha aqui, gente, Piviti Povotó, ela dá origem a muita explicação bacana de coisas do nosso dia a dia. Já perceberam que quando você solta ar, né? A gente fala bafo, né? Quando você solta ar da boca, com a boca aberta, o ar é quente. E quando você... se você faz um biquinho com a boca e solta o ar é frio, já percebeu isso? Ar quente. Ar frio, já percebeu isso? O mesmo ar está saindo de dentro de você. Mas se você tomar enxaguante, se você Você tomar um enxaguante bucal, o ar fica frio. Não, eu não estou falando de sensação sua, eu não estou falando da sensação que você está sentindo, não, tá?